Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Bacia, o nosso podcast do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço. E a gente está numa edição mais especial ainda. O nosso tema de hoje é a qualidade da água, o enquadramento dos cursos hídricos e o papel das agências reguladoras. Fique com a gente, porque você vai descobrir muita coisa interessante, muitas informações relevantes sobre o cuidado com a nossa gestão dos recursos hídricos. Esse Papo de Bacia, ele sempre recebe gente que tem muita relevância na área e hoje, mais uma vez, nós temos duas convidadas muito especiais. E eu vou apresentá-las para vocês. Primeiramente, quero apresentar a Ildisneia Velasco, que é engenheira sanitarista, com especialização em saneamento ambiental, mestrado em recursos hídricos pela UFMT, com ênfase em saneamento, mais de 20 anos na atuação na área. Atualmente é superintendente de regulação e fiscalização de saneamento na Agência Reguladora de Cuiabá, consultora da AGER Pantanal, além de presidente da ABS, né, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, titular no CBH Alto Cuiabá, UFA, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Cuiabá, e no CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Ildisneia. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, poder discutir, conversar e colaborar e aprender também, né? Porque é uma conversa de troca, né, de conhecimentos, né? Vamos compartilhar muitos conhecimentos. E a Luciana Silva, que também é engenheira sanitarista, especialista em perícia, gestão e auditoria ambiental, é mestre, né, Luciana, em tecnologia ambiental pela UFMT, com foco em gestão de águas e resíduos, e possui também mais de 20 anos de experiência no setor, atuando como engenheira sênior na elaboração dos planos de saneamento básico do estado de Mato Grosso e no plano estadual de resíduos sólidos em parceria com a ANIESA UFMT. Atualmente é diretora-geral da AGER Pantanal, Agência Regional de Regulação dos Serviços de Saneamento do Complexo Nascentes do Pantanal, e representa o poder público como um membro titular do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cabaçal. Tudo bem com você? Tudo bem. E com você? Tudo jóia também. Eu agradeço o convite. Vai ser Estou um papo muito feliz. legal. Ai, que bom. Vamos conversar, então, sobre a qualidade da água, enquadramento dos cursos hídricos e o papel das agências reguladoras. Bom, antes da gente começar, é claro que eu não poderia deixar de destacar o nosso patrocinador, aquela entidade que viabiliza, que possibilita que a gente esteja aqui com vocês. Esse episódio tem o apoio da AGER Pantanal, que regula e fiscaliza os serviços de água e esgoto na região do Cerrado, Pantanal e também Amazônia. A missão da AGER é garantir que esses serviços cheguem com qualidade, segurança e de forma justa para que a população sempre conte com a eficiência e o cuidado para o meio ambiente. E vale destacar que a agência trabalha com transparência, responsabilidade social, inovação, buscando sempre o equilíbrio entre os agentes e o bem-estar de todos. Então, o nosso profundo agradecimento à AGER Pantanal, parceira e patrocinadora deste episódio do podcast Papo de Bacia. E temos também os nossos apoiadores, o Orcispar, órgão regulador, também a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS Mato Grosso, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cabaçal e a Associação Rondônia de Proteção Ambiental, a ARPA. Bom, então vamos começar o nosso Papo de Bacia de hoje falando da qualidade da água, da relevância das agências reguladoras. E eu queria perguntar para você, Ildisneia, o que te levou a se inserir nessa área dos recursos hídricos? Bom, eu posso dizer que desde sempre, né? Desde muito pequena, sou filha de professora, então eu acompanhava sempre a minha mãe nas atividades e sempre voltadas ao meio ambiente. Meu ensino médio eu fiz numa escola técnica e fiz um curso técnico de edificações, mas sempre olhando na parte de recursos hídricos. E faculdade optei pela engenharia sanitária por curiosidade, por conhecer pessoas e conhecer trabalhos, né? E foi que eu me apaixonei, de fato, e hoje eu digo para vocês que se eu fosse fazer de novo, eu faria o mesmo curso. Eu faria outra coisa da vida. Não, apaixonada pelo que a gente pode fazer pelo nosso meio ambiente, pelo nosso sistema e, por consequência, por todas as pessoas, né? Porque é apaixonante. Com certeza. Luciana, apaixonada também?
Se foi paixão à primeira vista pela área, como foi para você? Não, para mim, eu sempre pensei em mexer na área da saúde, né? Ah, Sim, sempre pensei em estudar na área da saúde. E tentei algumas vezes entrar em medicina e depois em medicina veterinária. Quando eu vim do Paraná para cá, eu fiz o vestibular, ainda na época da UFMT, e passei para engenharia sanitária. Não sabia o que era. Realmente. Porque ele estava na época de barra ambiental, né, Idneia? Isso. E o Idneia era minha... Eu fui caloura, né, da Idneia. E lá eu comecei a aprender sobre água e vi que já fazia parte tudo isso da saúde pública. Então, Exatamente. brilhou os meus olhos e eu comecei a me especializar na área. que bacana. E de lá para cá, você tem muita experiência, né? Mais de 20 anos. O que você poderia destacar para a gente desse seu trabalho na gestão da água que contribuiu efetivamente com as políticas públicas? Ah, sim. A agência, na realidade, no início do meu trabalho, eu comecei a fazer projetos, né? De resíduos sólidos, planos de gerenciamento de resíduos sólidos e também de estações de tratamento de água. E desde lá eu comecei a trabalhar também em elaboração de planos de saneamento básico e depois de Plano Estadual de Resíduos Sólidos. E com isso eu fui convidada a trabalhar na regulação e conheci essa área. A área da regulação, ela normatiza e fiscaliza. Então, ela implementa todas essas políticas públicas que são elaboradas juntamente com outros órgãos. Ah, que bacana. Então, a população, em geral, é beneficiada por esse seu trabalho, né? Porque todas as pessoas aqui de Mato Grosso são atingidas pelo saneamento, né? Por esses serviços. Sim. É um pouco insípido ainda em relação ao tratamento de esgoto, certo, né? Não temos ainda a abrangência que é exigida pela legislação federal. Mas com as novas metas e a implementação, juntamente com esse apoio, a gente fala apoio, mas não é, né, Idneia? É um acompanhamento mesmo das metas dos planos de saneamento e das legislações, sejam municipais, estaduais ou federais. É fazer cumprir, né? Fazer cumprir as metas que são estabelecidas. Esse é o papel da agência reguladora. Fazer cumprir o que é estabelecido, ajudar na construção da política. Isso. Então, entre assim, a população, o poder concedente que a gente fala que é a prefeitura e as concessionárias ou os DAIs, que são as empresas que fazem o tratamento de água, o tratamento de esgoto, a coleta de lixo e a drenagem de águas pluviais. Certo. Idneia, e a gente falando justamente nesses serviços oferecidos à população, um deles é muito importante, é o fornecimento de água e água com qualidade, né? Então, explica para a gente como é que é possível identificar, como que se estabelece a qualidade da água e como essa avaliação é feita. Interessante você falar. Essa pergunta é bem interessante pelo seguinte: quando você fala em qualidade da água e você vai tomar uma água ou olha uma água, a gente costuma olhar se ela está transparente, não é isso? Mas nem sempre a transparência significa que a água está limpa. Ela pode estar contaminada e transparente. Então, a qualidade da água é determinada por análises que são feitas em laboratório, por equipamentos específicos. Visualmente, a gente pode ter indícios de uma água poluída, uma água contaminada. Vamos lá, se a água está com cor, aqui nós temos o Rio Vermelho, né? Se a água está com cor, se ela está com areinha, está suja, né? Então, assim, visualmente a gente pode dizer que ela está suja. Mas não é somente isso, precisa ser feito análises em laboratório e estar dentro, os padrões apurados nesses equipamentos tem que estar conforme um padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde. Quando a Luciana falou, eu gostei da área da saúde, quando ela entrou e percebeu que o que a gente percebe que o engenheiro sanitarista, o saneamento, na realidade, ele afeta a saúde total, a saúde global da população, né? Então, quando a gente fala, a gente costuma dizer que o engenheiro sanitarista é o médico do atacado. E por quê? Porque justamente a gente vai lá naquele causador, no possível causador da doença, que é uma água, que pode não conter a qualidade adequada e pode prejudicar a saúde do município, da população no geral. Então, em si, o que é a qualidade da água? São características físicas
e bacteriológicas que aquela água tem. E se ela está ou não com qualidade, visualmente é possível ter indícios, mas para ter certeza a partir de análise. Aí você vê pH, são análises, né? pH da água, a carga orgânica daquela água, faz DBO, DQO, metais, para ver se tem metais pesados, mercúrio, enfim. Tem uma série de parâmetros que o Ministério da Saúde estabelece. E se ela, depois de analisada, atende aqueles padrões, ela está adequada para consumo humano. Assim, tentando simplificar, né? É uma análise muito rigorosa, né? Exatamente, extremamente rigorosa. Para consumo humano, principalmente. E qual a relação existente entre o uso do solo e a degradação da água? Porque nós temos os mananciais, né? Sim, as córregos, nascentes. os rios, as nascentes. Que são os responsáveis por nos abastecer com a água. E essa relação impacta de que maneira nessa qualidade e no fornecimento da água? São impactados diretamente, porque vamos imaginar, eu tenho um córrego, eu tenho um rio, eu tenho um poço artesiano, porque às vezes a água que chega na sua casa vem de um poço artesiano, não é de um rio, não é um manancial superficial. São os tipos de mananciais que a gente chama de superficiais ou os subterrâneos, né? Vamos lá para os córregos e rios. O tipo de uso do solo que vem antes do meu ponto de captação é impactado diretamente. Vamos imaginar que eu tenho uma fazenda de gado antes do ponto, que a gente chama de amontante daquele ponto, e tudo que tem ali de uso, o gado, ou que tem um plantio, uma vegetação, que tem agrotóxico, tudo, com a chuva, tudo isso é carreado pelo solo e chega onde? No córrego e no rio. E isso vem pelo corpo receptor, pelo rio, pelo córrego, até o ponto de captação. Então, se todo esse solo não é cuidado, preservado, a qualidade da água fica muito pior de ser tratada. E vamos pensar, então o poço está tudo bem? Eu não preciso tratar a água do poço? Nem sempre. Porque se você tem um poço na sua casa, ou até a companhia de saneamento capta água de poço, como é o solo no entorno do poço? E se você tem um poço, do lado do poço tem uma fossa? Já imaginou? E aquele solo estiver contaminado por esgoto. E a sua água automaticamente corre sério risco de ser contaminada. Micro-organismos. Exatamente, são bactérias, micro-organismos que contaminam e prejudicam, sim, a saúde. E de novo, eu friso, você pode captar aquela água, ela estar transparente, mas estar contaminada. Então, é sim necessário um extremo controle da qualidade dessa água, antes do consumo, antes do uso de qualquer tipo. Seja para consumo para beber, seja para banho, seja para molhar as hortaliças. Já pensou? Você tem lá a sua horta e você pega qualquer água e molha o alface. E aí você pega aquele alimento e serve na mesa de alguém que tem uma imunidade baixa. A saúde impactada diretamente. O risco de contaminação é alto, altíssimo. Né? Luciana, e o trabalho da AGER, então, em monitorar, em acompanhar, é bastante intenso. Ainda mais porque a extensão territorial do estado é grande. Como é esse trabalho? É muito desafiador? É bem desafiador. Eu digo assim, é bem árduo, né, na verdade. Buscando um gancho, voltando na pergunta da Eudisneia, em relação ao saneamento do tratamento de água do poço, impacta diretamente impacta diretamente lá no CRAS, ou então lá na área que faz a saúde básica do bairro. PSF. Isso, aqui, né? assim que a gente sabe que está tendo contaminação da água. Pelo número de casos... Número de casos de diarreias, de doenças transmitidas por veiculação hídrica, que é pela água. Então vocês também acompanham esses números? Sim, nós acompanhamos. Faz os cruzamentos de dados para saber qual bairro onde pode estar tendo vazamento ou contaminação da rede de água. Que interessante. Isso. E aí, quando vocês trabalham esses dados, vocês compilam, enfim, apresentam esses resultados, quais são os próximos passos?
avisar a companhia de tratamento de água, que pode ser uma concessão ou um departamento de água. Aqui, no caso de Rondonópolis, é uma autarquia, né, que é o Sanear. Você avisa que está tendo um surto de diarreia naquele bairro, ou então o próprio SUS avisa, né, fala assim, avisa a agência reguladora. A agência reguladora vai naquele local, faz a coleta de água, então a própria concessionária ou o DAI faz a coleta de água, e nós fazemos o cruzamento de dados entre a análise da concessionária e da agência reguladora, para ver se está adequadamente ou não, se está atendendo os padrões da Anvisa, né? Sim, é um trabalho conjunto, de saúde. Né? É um trabalho que a gente sempre faz em conjunto, porque quando envolve saúde, a gente trata como urgência e emergência, né, Lu? Isso. Então, assim, o que acontece? Se alguém reclamou da qualidade da água, se chega na vigilância, a vigilância já atua direto na prestadora. Se chega na agência reguladora, a agência chama a vigilância, que é o órgão competente pelo controle, junto, e já chama a prestadora, e vai todo mundo com foco para solucionar, para não impactar a população. Certo. E a AGER também atua, se provocada, a população pode fazer essa interlocução com a agência? Sim, nós temos nosso canal direto, que é a ouvidoria. Nós temos agora a nossa nova ouvidora, inclusive, e tem um número direto e tem o canal pelo site, que você pode denunciar e fazer a sua reclamação. Nisso, nós abrimos um processo e entramos direto em contato com a concessionária ou com a prefeitura. Solicitamos os dados para comprovação que ela atendeu ou não essa reclamação desse munícipe. Se não atendeu, nós entramos juntamente ao Ministério Público para atuação e adequação dessa reclamação. No nosso site nós temos um número, no final nós vamos falar. Mas aí, voltando na sua pergunta, você perguntou como que é a nossa fiscalização e regulação em relação ao estado de Mato Grosso. Nós iniciamos o nosso trabalho em 2021, quando nós assumimos a AGER Pantanal. A gente fala que nós somos um bebezinho ainda, né? Temos apenas 4 anos, com 8 municípios. Atualmente, nós temos 16 municípios dentro do estado. Nós éramos apenas uma agência que era do consórcio Nascentes do Pantanal, e agora nós estamos trabalhando dentro do estado inteiro. Bastante coisa. Por isso que nossa extensão territorial é grande. Antigamente, há 2 anos atrás, nós tínhamos um perímetro de 100 quilômetros de equidistância do município. Agora nós temos 600 quilômetros. Nossa. Está quase para ir a outro estado, né? Isso. Agora, uma ação muito importante para a gente evitar essas contaminações, a gente estava conversando, né, sobre esses impactos na saúde pública, enfim, é o que a gente não quer que aconteça. Sim. E para isso, algumas ações são importantes. Então, por exemplo, o enquadramento dos recursos hídricos, para evitar que esses corpos d'água sejam usados de maneira inadequada, de maneira irregular, é fundamental. Então, Disneia, explica para a gente como se dá esse enquadramento e por que ele é tão estratégico. Sim. O enquadramento nada mais é que um instrumento utilizado para que aquele corpo hídrico seja preservado ou restaurado, né? Que tem situações que ele já está comprometido. Então, o que é feito? É feito um diagnóstico, envolve todo o comitê de bacia, o Conselho de Recursos Hídricos, é feito um estudo e verificação da qualidade daquele corpo hídrico. E existem metas, né? Metas para serem atingidas para que aquela qualidade seja melhorada. Então, o que é feito? É feito, eu não sei aqui, eu estava até conversando agora há pouco, a situação atual daqui de Rondonópolis, né? Mas, no geral, no Brasil, como é que é feito? Nas bacias, né? Sim. É feito um plano para que seja feito esse enquadramento. É feito dentro desse plano. Tem o quê? Tem o diagnóstico e o prognóstico, que são as metas a serem atingidas, que são as classes desses rios. Então, a classe, o que é classe? Né? Por que você está falando que é classe? Classe é a característica em que parâmetros aquele rio está e como ele deveria estar.
né? Então, assim, qual é a classe? Tem o rio de classe 2, classe 1, depende da qualidade daquela água. Sim. Quanto melhor a qualidade, a classe é mais... tipo, classe 1 é uma qualidade melhor. A classe 2, intermediária. Classe 3 e 4. Classe 4 já é uma classe mais... O uso é menos... indicado, tá? E por exemplo, um rio hoje existente, que o parâmetro dele indicou que ele está na classe 4, dependendo da localização e do uso que ele pode ser feito daquele rio, daquele córrego, estabelece-se uma meta para que aquela classe pule para o 3 e para o 2 com o passar do tempo. Então, estabelece-se prazos para que esse rio melhore o seu enquadramento, ou seja, melhore a sua classe. No geral, assim, tentando simplificar, seria isso. O sonho, né, seria que esse instrumento esse enquadramento fosse melhorado, essas classes dos rios, dos corpos receptores, dos mananciais, sejam melhorados o máximo possível. E como é que a gente estabelece? Quem estabelece? Por isso existe a política pública, existem as discussões, traz a sociedade para dentro dos comitês, né? Estamos com vocês aqui, né? Do São Lourenço. Isso. Eu participo do comitê do Alto Cuiabá, a Luciana do Cabassal, e todos os comitês com um propósito só, de preservação do corpo receptor, de recuperação daquele que já está, por um acaso, já tiver degradado. Então, são instrumentos mesmo para poder preservar, recuperar, proteger. E com base nisso, com base nos planos, estabelece as ações de cada setor, vamos dizer assim, de cada ator que compõe esse processo. Eu deixo exemplificar como que melhora a classe dos rios, para explicar como que é a classe. Como se fosse um ranking. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. O primeiro lugar, ele tem os parâmetros melhores, o segundo pior. Por exemplo, aí eu tenho um lançamento de esgoto. Esse lançamento de esgoto no classe 2... O lançamento de esgoto é um parâmetro? Não é um parâmetro. Eu estou poluindo. Certo. A gente chama o corpo hídrico, nós captamos água, tratamos, tomamos, geramos o esgoto dentro da nossa casa, produzimos, ele vai para uma estação de tratamento de esgoto e depois é lançado novamente nesse rio, nesse corpo receptor. Eu posso captar num classe 1 ou no classe 2 e lançar num classe 3 ou 4. Pensa numa nascente. Nascente não tem... Imagine uma nascente que esteja com o entorno preservado, mata fechada, a nascente sai com água limpa. É classe 1. Agora você imagina que aquele rio... Desculpa, Luciana. Mas... Imagina que aquele rio saiu, geralmente no morro, alguma coisa, e percorreu a cidade. Cortou a cidade. Ao longo da cidade, passou por fazendas, e tinha gados e plantações, e aquilo foi poluindo. E chegou em determinado ponto, e o lançamento de esgoto doméstico, aquela qualidade foi o quê? Foi piorando. As características físico-químicas dela estão piorando, a bacteriológica piorando. E aí, oxigênio dissolvido, pH, todos aqueles parâmetros que a gente já falou. Chegou no final, passou pela cidade, que já está adensada, e a classe está péssima. Passou de para 2, porque os parâmetros baixaram, né? Pioraram. 3, e chega um ponto que está numa classe 4, por exemplo, que... É considerado já quase um efluente. Exatamente, um esgoto. Nossa. Falando em linguajar mais... Mas deixa eu fazer uma pergunta que, assim... A gente fala tanto de preservação e às vezes pode ser que isso é um pouco alarmista, né? Todo mundo está falando que está muito crítico, enfim. É possível a gente melhorar, por exemplo, a classe de um rio 4 para chegar até o nível 1 ou, sei lá... 2, pelo menos. 2, pelo menos? Isso é possível? Sim, é possível. Que bom. Lá em São Paulo, eles estão pegando um córrego, eles... fazem toda a adução. A adução do córrego é como se fosse uma captação de água, só que bem pequeno, num córrego. Eles pegam um córrego inteiro, vai para uma estação de tratamento,
eles tratam com ultrafiltração e devolvem num ponto abaixo, junto com o outro, no outro leito, para melhorar a qualidade da oxigenação, né? Da DBO, da DQO. Os peixinhos têm um filtro lá embaixo para eles não entrarem dentro da estação de tratamento. E agora estão implantando também uma rede de esgoto a montante. Mas dá muito trabalho, né? Para poder fazer o tratamento e daí já ir melhorando com o tempo. Mas isso vai demorar 20, 25 anos até começar a voltar. Mas eu costumo dizer que o tempo passa igual, né? Então, assim, o que eu falo sempre com as pessoas e com as crianças e com os colegas, a gente conversa bastante. Independente das nossas ações, o tempo vai passar. Então, se a gente tem um objetivo de preservar para os nossos filhos, os nossos netos, as crianças que estão nascendo hoje, estabelecendo metas e com a união de todas as pessoas, inclusive com a população, porque assim existe deveres, né, direitos e deveres, né? E é constitucional que o meio ambiente é obrigação de todos, independentes poder público, usuário, independente de onde a gente está. E ações existem, custam, mas para isso existem projetos, a gente pode se unir em busca, igual a Luciana falou, esse trabalho de recuperação de córregos, ele vai desviar o córrego e vai tratar esse córrego e devolve o córrego para o leito. Mas se não houver a união de todos com o objetivo de preservar e restaurar aquele corpo receptor, é muito mais difícil, né? Isso. Então, assim, existe sim, é possível sim. Demanda tempo? Sim. Quanto tempo levou para ser contaminado, né? Então, assim, alguns anos, algumas décadas. Tem como acelerar? Tem. Depende só de recurso? Não. Depende de atitude também. Das nossas atitudes diárias. Isso dos nossos hábitos. Por exemplo, a maioria de nós, eu enquanto não era da área, eu era muito curiosa e sou um pouco curiosa, né? Mas quando eu vou conversar com as pessoas, a maioria das pessoas não tem ideia de como é feito o tratamento. Não tem, muita gente pensa que a água chega na sua casa é pirim-pim-pim, é mágica, né? Eu abri a torneira, a água chegou. Aí, e aí você foi no banheiro, deu descarga e sumiu? Não. Né? Como é que chegou essa água? De onde veio essa água? O que foi necessário para que ela chegasse com qualidade na sua casa? E o esgoto? Quando você dá descarga, não é mais problema seu? É problema seu, sim. Porque se não houver uma destinação adequada, vai contaminar o rio, e o mesmo rio que vai ser captado para você voltar para sua casa, que você vai tomar banho e vai tomar água. Então, assim... E sabe o que é incrível, assim, que eu acho que as pessoas não param para observar. Não, mas eu não tomo água da torneira. Eu compro água do garrafão. Mineral. E de onde que veio o garrafão? Será que esse garrafão estava desinfetado? Será que era mesmo da fonte? Então, gente, tem todo um aparato no entorno do que a gente consome que as pessoas não param para pensar. E resíduo sólido? E o lixo? Sim. Não, eu já joguei o lixo. Tá, para onde foi o lixo? Aí acumula o lixo, apodrece o lixo, vira chorume, ele joga na onde? No rio, no corpo receptor. E hábitos também que a gente verifica aí, né, Lu? De pessoas que colocam seu lixo na sacola e não tem o hábito de colocar para coleta. Por quê? Porque já criou o hábito de jogar ou no terreno ou no córrego. Hábito, sabe? Porque na fazenda, a gente queimava na fazenda, né? Não, é só queimar. E o ar? Assim, é que antes existiam áreas extensas, a população não era adensada, né? Hoje não. Olha o adensamento, olha uma cidade. Se todo mundo começar a queimar o lixo, vai virar uma fumaça a cidade. Sim. Contaminação do ar. E tem material que é tóxico também. Extremamente tóxico. Isso que eu ia dizer em relação a lançamento mesmo, porque ela disse, eu dei descarga e eu gerei esgoto? Não sei se eu gerei. Mas lá, por exemplo, você vai num restaurante, está escrito assim, por favor, não jogue absorventes, papel higiênico, medicamentos no vaso sanitário e não dê descarga. Coloque no
na lixeira. Você, pra que isso? Isso é frescura, eu vou jogar aqui, eu não quero que ninguém veja o meu papel higiênico. Aquilo ali vai entupir a rede de esgoto ou vai direto para o córrego. Vai dificultar o tratamento de esgoto na estação, se for para a estação, porque tem cidades que não têm estação de tratamento de esgoto ainda. O lançamento é diretamente no rio, no córrego. Nossa. Então, vai lixo, vai medicamento. O medicamento nas estações de tratamento de água, ele não é retirado, ele é, como a Eudisneia disse no início, ele é invisível. Hormônios, né? Vira um problema gigantesco. Um problema, assim, é um ciclo, né? Tudo é um ciclo. Porque você joga o lixo na rua. Se você enterrou, colocou no lixão, ele vira chorume e contamina o seu lençol freático. Aí você tem um poço, você capta essa água subterrânea, toma sem tratamento. Você fica... É água suja, né? Não está clorada, não está tratada. Você tem verminoses, pode pegar vírus, bactérias, entre outros. Aí vem a chuva, pode levar esse lixo para o córrego, também contamina, ou então vai para a rede de água pluvial, entope a rede de água pluvial, inunda a sua cidade. Então, se você pensar, é um ciclo. Você tem que iniciar agora para ter um futuro posterior. E não só pensar que eu jogo aqui, tem alguém para tratar e vem tudo limpo para minha casa. É uma desresponsabilização, né? E muitas vezes é um pensamento que é simples, porque pode-se pensar assim, mas eu só estou fazendo isso uma vez. Só eu estou fazendo isso. Só eu estou jogando o meu papel higiênico aqui. Mas isso vai se somando e no conjunto... Dá um volume muito alto. Gera um impacto grande, né? Muito grande. Fora o impacto financeiro, né? Porque todo mundo acha, não, mas a minha conta eu pago em dia, então eu tenho direito. Mas depois, quando vem o reajuste, porque quanto mais fica complexo esse tratamento, quanto mais energia gasta, quanto mais eu distancio a minha captação de água, mais caro vai ficando esse metro cúbico de água que você, eu, a Eudisneia, todos pagam aqui. Né? Era um processo que a gente vai fazer ao contrário, né? Não degradar, mas preservar para ficar cada vez mais barato, enfim, e mais saudável. Agora, feito esse enquadramento e pensando justamente nos usos da água, como é que se definem as prioridades para esse uso? Isso tem a ver com as classes? Sim, a legislação estabelece da seguinte forma. O uso prioritário é o consumo humano. Então, assim, quando você tem a outorga, né? O que a gente fala? A quantidade de uso daquela água. E se acontecer uma crise hídrica, por exemplo, uma escassez, alguma coisa, que diminua esse volume do manancial. Vamos supor que aconteça uma seca, né? Uma seca severa, uma escassez. Ano passado foi o período seco foi bem intenso. Então, aqui. Se baixou muito, a prioridade é o consumo humano. Depois vem, é regra geral, assim. Depois dessedentação de animais, né? Depois, consumo humano, dessedentação de animais. Aí que vem irrigação, tá? Irrigação e depois vem a indústria e outros usos. Então, são critérios para a sobrevivência mesmo, tá? Em relação à classe, na verdade, ela está posta conforme o uso e ocupação do solo, conforme a realidade. E por isso estão sendo estudadas políticas para que essa classe seja melhorada. Por isso que é feito o enquadramento e estabelecido metas para que ocorra essa melhoria nas classes, nos usos. E a AGER contribui nesse processo, Luciana? Sim, contribui. De que maneira? Ela faz a normatização baseada nas normas federais e estaduais. Elas têm as próprias normas, que podem ser mais restritivas ou não, que elas são aprovadas dependendo da região. E faz esse monitoramento, né?
que eu disse em relação à qualidade da água de abastecimento dos municípios regulados. E também do lançamento de efluente, né? E agora nós começamos a fazer... Começamos não, já estamos com um projeto pronto para monitoramento da pluviometria da região lá do Nascentes do Pantanal. Protocolamos já no MP, fomos aprovados, mas ainda não fomos contemplados com o numerário, né, que fala. O recurso necessário, né? Isso, com o recurso necessário, mas está em processo ainda, porque na região nós observamos que a pluviometria está diminuindo e os corpos hídricos também, os rios, as nascentes, né, estão diminuindo a vazão. E a captação dos municípios estão cada vez indo mais para longe. Tipo, era de 2 quilômetros, agora tem município de 10 mil habitantes que está fazendo captação a 20 quilômetros. Nossa. Quanto que ele gasta de energia? Então, assim, nós já fizemos a minuta, vamos protocolar também no órgão ambiental para saber quais os poços que estão sendo que foram outorgados na região. A gente quer fazer o cruzamento de dados entre vazão de rio, que é com régua, pluviometria e poços outorgados, para ver para onde a água está indo, porque a água não acaba, ela só troca de lugar. Exatamente. Isso. Então, a agência, ela vem no seu papel, porque qual é o papel da agência reguladora hoje, na realidade? Ela tem que, como a Luciana falou, ela tem que fazer cumprir o que está estabelecido no marco regulatório. Na sua função. Então, ali o marco é bem claro, funções, né? De quem está fazendo regulação, quem está na prestação. E a agência, ela vem, no caso da AGER Pantanal, além dela fazer cumprir o que está posto nas são concessões, porque existem formas de prestação de serviço que são diretas, que o município mesmo faz a prestação, e tem aqueles serviços que são concedidos. Os concedidos, eles já têm metas contratuais de melhorias contínuas, né? Então, o que a agência vem fazendo? Ela vem fazendo cumprir aquilo ali. E quando a concessionária... Eu falo que a agência é uma balança de 3 pratos. Um prato é o poder concedente, o dono do sistema, o município. O outro prato é a prestadora de serviço, geralmente, quando é concessão, a concessionária, ou um DAI ou um SAI. E o terceiro é o usuário, é aquele que recebe e todos têm direitos e deveres. A agência, ela fica no meio fazendo esse equilíbrio entre os pratos. Então, assim, existem direitos e deveres para todas as partes, inclusive para a agência. Então, ela vem fazendo dessa forma, fazendo o seu papel, ela tem condições de puxar a vigilância sanitária, de se aliar ao comitê de bacia, a outros atores com o objetivo de resgatar e preservar o principal, que é a água. O corpo é a fonte, né, de vida na realidade. Então, assim, o esgoto é gerado depois do consumo da água. Então, prioritariamente, quantidade e qualidade da água, com a ajuda de todos. Né? E aí, sim, com esse papel, a gente é mais uma ferramenta para que seja cuidado, que seja preservado. E assim, buscando esses projetos, na realidade, a gente no caso, a agência aqui, ela traz esses recursos com o objetivo de quê? De entender o que está acontecendo, para onde está indo essa água. Igual a Luciana falou, ela não some. Mesmo quando evapora, ela sobe e desce, né? Então, não vai sumir. Então, se ela não está no lugar que ela deveria estar, aonde está essa água? E que muitas pessoas, igual você falou no começo do lixo, né? Eu vou fazer só o meu e ninguém vai ver, né? Não é assim. Porque se todo mundo perfura um poço, dependendo da profundidade, não tem cadastro, né? E precisa de autorização para furar. Precisa de autorização. Depende da profundidade, precisa. Mesmo que for um cadastro. E tem locais, por exemplo, Cuiabá hoje é proibido de perfurar poço. Mas no estado do Mato Grosso ainda não. Então, tem regiões que não tem outra forma se não for por poço. Tá, mas se não tem cadastrado todas as perfurações, olha o risco, né? Então, assim, o manancial subterrâneo está sofrendo interferência de pode sofrer de todas as partes.
E se soma a isso vários usos que não são conhecidos, aí fica difícil, né? Aí não tem como trabalhar com dados corretos. E aí, sim, aí acontece essa escassez. Aí o manancial seca, o manancial que há 10 anos atrás tinha água, hoje não tem. Por quê? O que aconteceu? Né? Então, é um trabalho que deve ser feito por todos, de forma conjunta, meio ambiente, sociedade, todos, poder público. E a AGER vem para isso, né? Para apresentar nas ações que ela faz na ouvidoria itinerante. Nós vamos em todos os municípios escutar a população, escutar a concessionária também. A concessionária também tem um direito, como ela disse, são 3 pratos. Né? Quando a concessionária tem alguma reclamação, ela reclama. E a agência está ali para fazer essa mediação. É uma mediação, e eu falo que a AGER Pantanal ela tem um diferencial, ela faz a regulação responsiva, que é isso, de tentar entender e dar a responsabilidade que cada um tem nesse papel que tem. Cada item que eu falo que tem no planeta, cada um tem o seu papel nessa regulação. E a AGER está ali para mediar. A gente está falando muito aqui do papel da AGER, da função. Vocês conseguiriam dizer para a gente esses impactos positivos, essas ações que, de repente, a população nem imagina que está se beneficiando do trabalho da AGER, e ali tem, não diria nem o dedo, né? Mas tem a mão, o braço inteiro da AGER. O corpo inteiro. Contribuindo com a qualidade da água? Eu tenho um exemplo de um município lá no consórcio Nascentes do Pantanal. O município de Salto do Céu. Ele não tinha hidrometração, foi uma briga no início, quando a AGER entrou, 2021. Foi o primeiro município... Hidrometração é aquele hidrômetro. O hidrômetro. Para medir a quantidade de água usada. Isso, a quantidade de água usada. E lá é um DAE, é um departamento de água. E ele não tinha sustentabilidade econômica e financeira. A ETA estava, assim, sem reforma, tinha algumas coisas quebradas. E quando a ETA é a estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água, desculpa. E o material de tratamento, que era o cloro, as pedras para filtração, que a gente chama de material filtrante, tudo era subsidiado pela prefeitura. Daí fala assim, não, o governo está dando. Não, o governo não está dando, a prefeitura não está dando. Você está pagando através de outros impostos. Está só subsidiando esse tratamento e a distribuição de água. Então, assim, ela cobrava o mínimo e todo mundo gastava água, lavava a rua, calçadas, alguns comércios deixava o cavalete quebrado, ninguém ligava, ia trabalhar, era caixa d'água vazando. Aí, nas reuniões que nós fazemos com os prefeitos, nós estabelecemos algumas normativas, entre elas a exigência da hidrometração. Essa foi o primeiro município a complementar, né, com a hidrometração. Hoje em dia, ele reformou a ETA, já tem um superávit, trocou as bombas de captação e tudo é do município. E não precisou aumentar imposto em outra área, tirar da área da saúde ou da infraestrutura, que é a recuperação de vias, varrição, ele está conseguindo fazer. Tudo com a água, só com a hidrometração, que é medir. A maioria da população não gosta, mas com a medição, ela diminui a utilização dessa água, que ela desperdiça. Então, assim, esse é o maior exemplo que eu falo, porque ninguém gosta. A agência reguladora ela só vem para cobrar e aumentar valores, não. Ela vem, que é uma educação, essa é a parte da educação que machuca um pouco, mas depois melhora. Hoje em dia, a população agradece. A qualidade da água melhorou, todo mundo gasta menos, o diâmetro da bomba melhorou, né? A gente costuma dizer que às vezes tem que tomar um remédio amargo, né? Mas nem é tão amargo. Exatamente, assim. Que, na verdade, se você pensar o que foi feito nesse município, só fechou o ralo, né?
Então, estava se perdendo muita água e é aquela frase que quase clichê, né? Não se gerencia o que não se mede. E quando você coloca um hidrômetro, um relógio, a própria pessoa fala, mas eu consumi tudo isso? A própria pessoa começa a enxergar o quanto de água está entrando na casa dela. E nesse momento encontra-se vazamentos antigos que estavam até comprometendo a estrutura da casa. Nesse momento encontra pontos de contaminação que estava indo para o próprio reservatório da pessoa. Então, assim, são pequenas ações que dão um resultado muito alto, muito significativo. Sim. E você sabe que eu passei por algo que é parecido, assim, claro que guardadas as devidas proporções, e às vezes a população não tem muita visão, né? Eu, no meu caso, por exemplo, deu um problema na minha geladeira um mês atrás, e a minha geladeira já era antiga, assim, tinha uns 15 anos, né? Mas bem durável e tal, e a gente vai seguindo. E eu precisei trocar porque a geladeira deu problema. Troquei a geladeira. Esse mês, fui pegar minha fatura de energia elétrica, a fatura reduziu 1/3. Sim. E na hora, assim, pensando muita coisa, eu não liguei uma coisa a outra. Falei, nossa, o que aconteceu? Fiquei imaginando onde é que eu tinha economizado. Passados alguns dias, falei, foi a geladeira. Então, percebe? A Luciana disse, olha, todo mundo saiu ganhando. Porque todo o equipamento, todo o aparelhamento, né, dessa estação de tratamento é da população. Então, sim, a população fez um investimento em si mesma, né? Sim. E que bom que agora consegue perceber isso, né? E os comitês de bacia hidrográfica, eles têm um papel importante também, né? Nesses, tanto nos enquadramentos, mas enfim, nesse trabalho de garantir a gestão da água e a qualidade da água, né? Luciana, como você vê esse trabalho do comitê em parceria, por exemplo, com a AGER? Isso, a AGER Pantanal ela é um membro do comitê para ajudar, porque tem essa interlocução aí das instituições, que é o papel do comitê, né? A discussão, a implementação de algumas políticas, ele é consultivo. Ajuda. Isso, ele ajuda. E a AGER Pantanal, tendo esses dados de coleta de água, que é a DBO, DQO, ali a qualidade, a classe do rio, como foi explicado, do lançamento, onde tem poços ou não, a gente pode ajudar na elaboração do plano de bacia da região. Esse trabalho conjunto. Conjunto. Né? Porque é um trabalho coletivo, vocês têm enfatizado muito isso, sim, né? Cada um, a Luciana falou isso, cada um tem um papel aqui nesse processo, né? E os comitês contribuem efetivamente nesse processo, sim, junto com a AGER? Sim, o comitê, na realidade, ele é formado por vários atores, né? Sim. Tem o poder público, tem o usuário, tem as indústrias, a sociedade organizada em si. Então, é um ambiente de construção a 4 mãos com o objetivo do quê? De discutir ações, entender o cenário, por isso tem vários comitês, porque cada um tem sua característica própria, de fazer como está, o que nós temos e o que nós queremos. Então, assim, qual é o rio que nós temos? Qual é a água que nós temos? Qual é o ambiente? Como é que está o nosso ambiente, né? Como é que está quando a gente fala em recursos hídricos, é muito amplo, né? Recursos hídricos, ele envolve todos os córregos, todos os mananciais de abastecimento. Então, como ele está? Está adequado? Se a gente não fizer nada, como é que ele vai estar daqui a 5, 10, 20 anos? Então, geralmente, nesse momento, você percebe que se ninguém fizer nada, a deterioração acontece, né? Então, imagina quando você começa a pensar uma cidade sem água. Você já se imaginou quantos dias a gente fica sem água? Sem energia, a gente consegue ficar. Mas e sem água? Quantos dias a gente fica? A gente não faz nada sem água, não tem, né? Então, assim, não só para beber, mas para banho, para tudo, né?
Não, as indústrias, né, o comércio. Tudo, a produção precisa da água, né? Então, pensando nisso, é interesse de todos que isso seja discutido, seja transformado em metas, em estudo, em planejamento. Então, o que é o objetivo? Se não é o que nós queremos, se o que temos já não está adequado, temos que mudar hoje, né? Se não, para mudar, como é que a gente faz? Nós temos que planejar, estabelecer metas e obrigações e se fazer cumprir essas obrigações. Que também não adianta eu chegar e falar, olha, não está bom, eu quero que melhore. Mas o que eu estou fazendo? Eu queria aproveitar essa sua resposta para fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental e que deve passar na cabeça de muita gente, que é o seguinte: o que a gente pode esperar do futuro quando a gente pensa em qualidade da água e nesses serviços que são regulados? O que eu posso esperar nos serviços regulados? E também com relação à qualidade da água. Vocês estavam dizendo, né? A água não some, ela muda de lugar. Então, a gente sempre fica muito preocupado com as condições da água, com as condições desses leitos da água, desses cursos da água. O que a gente pode esperar? Vocês que estão diretamente lidando com isso, assim, qual é a projeção que vocês conseguem fazer? Assim, particularmente, assim, eu vou deixar, é bem pessoal, né? Mas, assim, particularmente, eu penso o seguinte: existem várias estratégias postas, existem instrumentos, né? Políticas públicas que precisam ser implementadas. Então, assim, eu entendo, eu e o Disneia, como cidadã, né? Antes de ser engenheira, sou filha, sou mãe, né? Então, pensando nisso, eu tenho que fazer alguma coisa por mim e pelos meus, né? Então, assim, o que eu posso fazer para ajudar? E eu entendo que se cada um de nós fizer a nossa parte, por exemplo, explicando, porque às vezes as pessoas não sabem que existe um comitê, que ela pode estar participando do comitê. E esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso. Assim, vocês estão de parabéns. Porque, assim, quando eu soube do podcast, né, do Papo de Bacia, eu falei, nossa, que fantástico. E eu desejo que isso cresça, que todo mundo conheça. Por quê? Porque é uma forma de chegar àquela pessoa que está na ponta. E a pessoa entender, opa, eu posso sim fazer alguma coisa. Com quem eu falo? Onde que eu vou? Porque às vezes falta essa informação, né? Então, assim, uma vez chegou na pessoa, receber aquelas pessoas e falar, olha, não é difícil. Se cada um fizer uma parte, não é difícil. Eu vejo como... sabe aqueles mosaicos que a gente faz com quebra-cabeça? Sim. Então, eu imagino... Aquelas pecinhas, cada uma de uma forma. Exato, cada um tem uma forma, porque cada um é único, né? E se a gente imagine o nosso recurso hídrico, nosso mundo que vivemos, qual é o desenho que queremos? Imaginar aquele desenho e cada ator realmente chegar e fazer a sua parte e formar aquele cenário que vai beneficiar não só a mim, a Luciana, a você, mas todos, sem exceção, independente de classe social, de cor, de raça, todos os seres humanos, os animais, né? Então, assim, eu particularmente entendo que sim, eu sou otimista ao extremo. Eu entendo que é possível sim. E o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer, a nossa parte. E assim, eu repito, quando eu fiquei sabendo do podcast, dessa oportunidade, eu falei, nossa, que maravilhoso. Porque quanto mais a gente puder levar as pessoas, quanto mais a gente puder chegar às pessoas, mais a gente tem força para que aquele nosso desenho se realize, né? Então, assim, falando de uma forma, assim, um pouco lúdica até, né? Mas é como eu vejo, assim. Sim, não, mas, assim, é de uma maneira muito ilustrativa, a gente consegue compreender muito facilmente. Luciana, nos ensine o que fazer para ter esse futuro garantido com água de qualidade para todo mundo. A Eudneia é lúdica, ela até emocionou. Eu também sou, mas eu não consigo explicar muito bem igual ela, assim. Eu já penso na legislação e nos planos de saneamento.
o que a regulação faz é atender aquelas metas que foram discutidas com a população, com o Poder Executivo e foram estabelecidas para esses 20 anos. O que já foi feito e o que ainda deve ser feito. Nós temos que voltar uns 5 anos atrás e refazer essas metas para poder atender daqui a 10 anos? É basicamente o que a Eudisneia falou. Mas nós temos, aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, todos os municípios, salvo engano, têm plano de saneamento básico. Tem um detalhe aí, né? Desculpa interromper, mas assim, a Lu fala assim, acho que tem que ter o plano. Mas os municípios, acho que a maioria tem, mais de 90% tem, e já está vencido. Sim, isso que eu ia dizer. Então, né? Então, assim... Ele perdeu a aplicabilidade também. Não, basicamente não. Igual, tem municípios da região que têm os planos e nenhuma das metas foram aplicadas. Virou que são departamentos. E ainda conseguem ser aplicadas. Sim. Conseguem. Elas estão atuais. Por exemplo, a estação tem que ser atualizado conforme o novo marco de saneamento, que é de 2020. Isso. Já foi atualizado, teve algumas metas atualizadas e agora está sendo revisto pelo Ministério das Cidades. Então, lá pelo ano que vem, já vamos ter novas metas. E agora ainda vai ter a COP, que vai ser discutidas, né? As metas globais. Então, assim, sempre tem que ser acompanhado essas novas metas para adaptar os planos de saneamento. Mas os planos de saneamento, eles podem ser adaptados e essas novas metas readequadas conforme anualmente, de dois em dois anos, pela própria equipe da prefeitura, Ótimo. Pela própria população. Não precisa contratar uma consultoria ou vir do governo federal. Então, são ações menores que podem ser implementadas, não só pela prefeitura, mas pela prestadora de serviço, de saneamento, seja ela pública ou privada. Então, o que eu vejo, assim, por mais que eu vejo, assim, claro, de forma lúdica, mas eu entendo, assim, que não adianta ter documentos escritos e guardados na gaveta. Por exemplo, foram feitos os planos. O que foi executado dos planos, né? Eles estão vencidos, eles têm que ser atualizados. Mas eu vou esperar o marco regulatório. Não, gente, não. O meu município, ele tem característica própria. Eu sou gestora do meu município. Nada impede de formar um núcleo, um conselho, pedir apoio. Eu tenho a ABS, eu sou presidente da Associação Brasileira da Engenharia Sanitária na seção Mato Grosso. A gente está pronto para dar apoio. Olha, como é que eu faço? Como é que eu posso fazer no meu município para melhorar? Não atitudes enormes, são pequenas atitudes do dia a dia que, se tomadas com constância e com consciência, lógico, de novo eu falo, não adianta pensar que é só o prefeito ou é só não é o outro. É o todo. Somos nós, né? Somos nós. Onde eu posso buscar ajuda? Poxa, então vamos falar no comitê? Quem é o presidente do comitê? O que eu posso fazer? Como que nós podemos trabalhar juntos? Buscar, né? Dar as mãos no sentido de ter um objetivo único. Independente de onde eu estou. Se eu sou poder público, se eu sou usuário da água, se eu sou indústria... Ou eu sou um cidadão que eu tenho minha casa, eu vou lá, trabalho, mas ele está na casa dele, ele usa do recurso. Ele bebe água, ele toma banho. Então, é importantíssimo pensar com o que fazer, como eu posso contribuir. Mas eu não tenho tempo. Não tem problema. E o tempo que está na internet, vai lá, olha um vídeo. Eu vou fazer um reuso de água na minha casa, né? Ou eu vou diminuir o uso de plástico, de copos descartáveis, né? Eu vou no supermercado, eu não vou pegar todas aquelas sacolas, eu já levo minha sacola. São ações pequenas que eu posso ajudar a minimizar. Mas só isso não vai resolver. Não, mas se todo mundo fizer um pouquinho, nossa...
né? Sim. A minha avó dizia uma coisa assim, se não vai ajudar, pelo menos não atrapalha. Lembra disso? Ela estava limpando a casa, né? Olha, se não vai ajudar, pelo menos não atrapalha. Então, assim, só de não jogar o lixo em lugar inadequado, né? Não joga gordura na pia. Olha, não jogue óleo de cozinha na pia, gente, porque não é esgoto, ela prejudica demais. Não jogue sabonete no vaso, porque entope a sua tubulação. Não jogue fralda vai no restaurante, não jogue a fralda. Jogue o lixo no lixo, isso, né? No lugar certo. São ações simples. A gente ficaria ouvindo vocês aqui por horas, porque assim tá muito agradável. Mas eu queria pedir para vocês deixarem o site da AGER também, onde as pessoas podem encontrá-las, né, para conseguir acompanhá-las e receber mais informações, né? Por exemplo, vocês estão no Instagram. Sim. O nosso site é www.agerpantanal.com.br. Ressaltando que AGER é com 2 R's. É AGERR pantanal.com.br. Lá vocês encontram todos os telefones, inclusive o da ouvidoria, os municípios que são regulados em água, esgoto, resíduos sólidos, e agora vamos iniciar drenagem. E tem outros sites também que vocês podem acessar para fazer alguns cursos que são bem disponíveis, assim, para a população em geral, da ANA, www.ana.gov.br. Os cursos são gratuitos, são bem interessantes. E os sites dos comitês de bacia, né? Isso aí. E eu sugiro seguir o Instagram da ABS, abs.mt, e qualquer dúvida que a gente puder ajudar, chama no direct. Às vezes a pessoa, né, onde que eu posso achar tal informação? A gente vai e ajuda. Então, assim, o nosso objetivo é contribuir, fazer a nossa parte, assim. Eu digo assim que todos os dias, se a gente puder mudar uma ação, colocar uma atitudezinha diferente em casa, quando você chegar na sua casa, você vai olhar, o que eu posso fazer? Simples, na sua cozinha, por exemplo, separar a embalagem de leite, diminuir descartáveis. Eu tenho certeza que daqui para frente vocês vão começar a pensar, né? Quando for tomar água, eu preciso de outro copo? Enfim, de onde vem minha água? Será que eu tenho vazamento? Então, assim, são pequenas ações. Será que a minha casa está vazando? Porque se tiver vazamento, você está perdendo dinheiro e está correndo risco de estar sendo contaminado. Então, são ações simples de atenção. Eu sempre, quando eu falo com outras pessoas, eu falo para a gente, como a gente está num mundo muito acelerado, a gente começa a não estar presente em todos os momentos. Então, estado de presença, pensando no que eu tenho e no que eu quero. Qual é o cenário hoje e como eu quero. Como é o rio que eu tenho e como eu quero. E o que eu posso fazer para melhorar. É isso. Vamos trabalhar para isso. Quero agradecer muitíssimo a Luciana Silva, a Eudisneia Velasco, em nome do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Lourenço. Esse papo de bacia foi riquíssimo. Vamos sair daqui com muitas informações. Com certeza a gente contribui para transformar um pouco essa realidade. E antes de encerrar, quero agradecer também, além das nossas entrevistadas, ao nosso patrocinador, porque esse episódio teve o apoio da AGER Pantanal, que regula e fiscaliza os serviços de água e esgoto na região do Cerrado, Pantanal e também da Amazônia. E a missão da AGER é garantir que esses serviços cheguem com qualidade, segurança, de forma justa para toda a população e sempre com foco na eficiência e no cuidado do meio ambiente. É muito importante a gente destacar aqui que a agência ela trabalha com transparência, com responsabilidade social, com inovação, sempre de olho no equilíbrio entre os agentes e o bem-estar de todos. Então, a gente agradece a AGER Pantanal, parceira, patrocinadora aqui deste episódio do podcast Papo de Bacia. E também agradecemos o apoio do ORCISPAR, que é o órgão regulador, a Associação Brasileira também de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS Mato Grosso, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cabaçal e também a Associação Rondinopolitana de Proteção
ambiental. E olha, quero que vocês pensem aí, porque a qualidade da água é reflexo da forma como nós cuidamos do lugar em que a gente vive. Com enquadramento bem aplicado e regulação eficiente, a gente garante um futuro muito mais seguro para todos. E também quero te convidar já a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, também a nos seguir lá no Instagram, Instagram super fácil, @CBH São Lourenço. E se você quiser também, você pode acessar várias informações atualizadas sobre os nossos recursos hídricos aqui da região do São Lourenço no nosso site, que é cbhsaolourenco.wixsite.com/website, tá bom? Eu agradeço muito a sua companhia e te espero no nosso próximo podcast Papo de Bacia. Até lá! O que você espera do futuro? Mais saúde? Mais sustentabilidade? Ou mais eficiência? Nós, da Ager Pantanal, esperamos mais vida. Vida para brindar bons momentos. Vida para ver nossos filhos crescerem. Vida para ver uma nação prosperar. Nascemos no centro-oeste do Brasil, oeste do estado de Mato Grosso, especificamente nas nascentes do Pantanal. Somos uma agência intermunicipal e abrangemos os 3 biomas, o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. Fazemos divisa com os estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Bolívia. Somos um consórcio público. Desenvolvemos ações conjuntas que visam o interesse coletivo e benefícios públicos. Com a nossa ouvidoria, somos um canal direto de defesa dos seus direitos. Para isso, trabalhamos na regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, manejo de resíduos sólidos urbanos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, equilibrando os interesses dos usuários, dos poderes concedentes e dos prestadores de serviços. Controlamos o cumprimento de metas dos planos municipais de saneamento básico, leis, normas, promovendo mais qualidade dos serviços prestados a você. Melhorar a qualidade de vida de nossa população é o nosso lema. Mas garantir um planeta melhor para as futuras gerações, essa é a nossa missão. Mas para isso, não trabalhamos sozinhos. Precisamos caminhar juntos, conscientizando, integrando e criando hábitos sustentáveis e conscientes. Esse é o caminho para o desenvolvimento sustentável, que olha para o futuro baseado na autorregulamentação consciente. Nós somos a Ager Pantanal. Para ficar por dentro das nossas ações, acesse www.agerpantanal.com.br.